Boa noite, leitores e leitoras do jornal, do portal, do site Anguera. Como vocês estão cansados de saber, meu nome é Leandro Dyer e estamos aqui na tentativa de volta do Em Questão. Se isto vai durar, só Jesus que sabe. Eu aproveito e dou minhas boas-vindas ao meu amigo de caminhada, Veridiano Peixoto, que agora com seu microfone mais parece um atendente de telemarketing da TIM. Mas vamos lá, boa noite, Veri. Mas por que telemarketing da TIM? Porque eu trabalhava numa agência e eu sabia que os caras eram assim, trabalhando numa agência de publicidade. Beleza? Tá, beleza. É uma boa noite, mas eu acredito que essa tentativa a gente pode colocar como uma retomada, né? E ficamos quanto tempo aí, mais ou menos? Uns 8 meses? Ah, quase um ano, cara. Quase um ano. Quase um ano? Quase um ano. Quase um ano. Cara, Eu acho que foi um prazo necessário para ir. Eu acho que sim. ainda é um prazo necessário, né? Para esse papo todo. O meu equipamento, parte dele está funcionando, parte não está funcionando. Minha câmera, por exemplo, eu estou usando a minha câmera do meu notebook. Sorte que é um... Putz, você babaca agora, mas sorte que é um Mac, então ela está transmitindo 720p, e eu transmiti em 1080, mas vamos lá. Nós estamos em ano eleitoral, 2026 é um ano eleitoral, embora seja bastante diferente com o que a gente está acostumado a falar, pois ele não atinge, né, Veridiano, diretamente o município, mas ele é um ano também bastante importante já para a gente ver como que vai ser o caminhar eleitoral, esse novo caminhar eleitoral. Aqui em Parnaíba nem tanto, mas como vai ser esse novo caminhar eleitoral. E é válido lembrar também que essa aqui é uma das maiores eleições, aquela eleição gigante, né? Porque a gente substitui 2 senadores, né? Tem vaga para 2 senadores, 2/3 do Senado é substituído então. Então a gente vota este ano para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador, né? E senador. Cada estado aí elege seus 2 senadores. Isso é um problema para o estado de São Paulo. Então, o que nos traz mais afinco ainda são os deputados, principalmente o deputado estadual, né, Veri? Mais do que deputado federal, deputado estadual. Esse ano a Você gente tocou no ponto. provavelmente teremos aí Bruna Furlan voltando no pleito, por Barueri. Teremos também outros nomes aí, como Ribamar em Osasco, outros nomes saindo na região. Bora começar? Tá, bora começar. Você tocou num ponto importante na questão dos senadores, não é? Que aí eu tenho 2 senadores. Na realidade, eu tenho 2 senadores. 2 E vagas. é um fato. 2 vagas. E aí eu tenho um ponto importante, o seguinte, né, cara? Desses 3 senadores que São Paulo tem, um é o astronauta Marcos Pontes, conhecido e reconhecido não só nacionalmente como o cara foi para a estação espacial tal, e a Mara Gabrilli, correto? Uma política que teve uma história muito extensa e intensiva lá no PSDB, hoje faz parte do PSD. E nós temos o senador Giordano, que era o suplente do Major Olímpio, né, Que que morreu. veio a falecer, que faleceu. Então, justamente, as 2 vagas que serão preenchidas, né, no caso aí do Giordano e do astronauta Marcos Pontes, que são essas 2 figuras aí. Sim, existe uma preocupação muito grande pelo processo de renovação do Senado, né, tanto de um lado quanto de outro. Quando você fala do impacto local, sim, talvez ele não vai ter aquelas mudanças radicais, né? Você não vai ter toda aquela mobilização de rua, aquele tipo de campanha. Mas ela serve como um prenúncio do que realmente pode ocorrer daqui 2 anos, né? Então, quando você cita aí, nós temos muitos ex-prefeitos que deixaram o cargo nos últimos 2 anos, os quais boa parte aí vai tentar uma vaga. Então você tem aí
nomes como do Danilo Joan, de Cajamar, você tem do Igor Soares, de Danilo João, Itapevi, você esqueci tem do do Danilo João. Me perdoe, Danilo, esqueci. tá, você tem o Marcos Neves de Carapicuíba, você tem o próprio Rogério Lins de Osasco. Não é sabido ainda se de repente o Rubens Furlan, né, possa vir a se candidatar. E aí a gente lembra que há 4 anos o Elvis foi candidato a governador do estado de São Paulo, e hoje, desse pessoal aí, dessa leva, né, ele é o que permanece como que tem um cargo eletivo aí. Então, a gente realmente acredito que essas eleições ela vai servir para verificar o que possa ocorrer daqui os próximos 2 anos. No caso de Osasco, que é a cidade mais populosa e a cidade, do ponto de vista político e econômico mais importante, você tem o Gerson Pessoa, que ele era deputado estadual, né? Então ele fez 2 anos de mandato, concorreu à prefeitura de Osasco, levou, e aí você tem o Rogério Lins, né? Padrinho político do Gerson Pessoa, que eu acredito tem grandes chances de ser eleito pela popularidade em Osasco, e aí fica aquela questão: será que uma vez eleito vai cumprir o mandato de 4 anos, ou daqui 2 anos vai sair candidato a prefeito de Osasco? Porque tem muito essa questão, né, que às vezes uma eleição, como você falou, uma eleição dessa importância, ela serve como apenas um tempo de preenchimento ali. Eu fico aqui 2 anos e daqui, quando tiver uma eleição municipal, eu me candidato, e é como se as coisas não tivessem nada ocorrido, né? Então a gente vai ficar aí. E talvez a justificativa até pelo retorno do em questão e essa discussão é justamente a questão eleitoral, né? Então é óbvio que no decorrer aí dos próximos dias, dos próximos meses, a gente vai perceber realmente que vai começar a ganhar corpo, vai começar a ganhar importância, e vai começar a fazer parte do dia a dia de todos aí. É importante, a gente volta a falar de política, é uma coisa engraçada, né? O Veridiano lembrou do Danilo João, né? Mas o fato é da importância. Por que é importante para Por que a gente vai estar voltando a falar com isso? Não que eu tenha muitas saudades do Veridiano, não é questão, isso não vem ao caso, mas da importância da região. Porque, olha, se você parar para pensar, você, nobre leitor, nobre Eu leitora, tinha saudades, eu tinha saudades, eu estava com saudades. saudade. Se você for parar para pensar, a única cidade que realmente consegue eleger sozinho um deputado estadual é Osasco. Osasco, realmente, se Osasco focar no nome, Osasco consegue fazer um deputado estadual, né, Veri? Consegue fazer. As demais Mais de cidades. um, mais de um. Mas vamos botar um. As demais cidades todos precisam da dobradinha, e aí está a habilidade, principalmente do executivo, em fazer essa dobradinha com o legislativo estadual. A gente vê, por exemplo, que a eleição de Barueri não foi uma eleição fácil. Pela primeira vez, Barueri teve um segundo turno. Barueri não tinha um segundo turno. A gente vê também que Barueri tá com sob liminar, né? Toda essa questão sobre liminar. Um entrave na justiça. Isso, um entrave na justiça sobre liminar. Não vai, provavelmente não vai acontecer nada. Provavelmente o Pitteri vai terminar o seu mandato. Mas o fato é o quanto esta máquina pública poderá ajudar, por exemplo, caso venha se candidatar, a Bruna Furlan, e também poderá ajudar quem dobrar com ela, né, Veri? Quem dobrar com ela. Então, dá-se aí a importância das eleições e dá-se aí a volta do em questão. O caso que você citou da Bruna Furlan, a Bruna Furlan praticamente é a única remanescente do PSDB na Lespe, né? Porque há 15 dias do Kassab, literalmente, né, tirou, me parece que 6 dos 8 deputados do PSDB, e 6 acabaram indo para o PSD. Então a Bruna Furlan está lá como se fosse uma figura solitária dentro do PSDB. Eu acredito que com esse cenário, como o PSDB está hoje, para até disputar uma eleição para o legislativo, né, é muito complicado. Tá, e uma coisa aí, Lê, o cenário hoje é um cenário muito diferente de 2 anos e de 4 anos, quando você traz para cá, correto?
houve realmente essas forças políticas, como eu falei para você. Ninguém imaginaria que Barueri teria uma disputa de segundo turno, correto? Houve uma disputa de segundo turno. Imaginava-se que o Gil Arantes, com a vantagem que ele estava no primeiro turno, poderia ali resolver no primeiro turno. Ele foi para o segundo turno, ele perde a eleição, esses entraves jurídicos, que isso traz uma insegurança política para a cidade, e a gente sabe disso porque a gente vivenciou isso aqui em Santana de Parnaíba. Cajamar vivenciou isso no passado recente também, e quando se imaginava o seguinte, olha, o prefeito foi eleito, mas até quando ele vai cumprir o mandato, o que vai acontecer? E, então, Barueri está realmente isso. Osasco chegou a ocorrer isso, mas não em termos de governabilidade, mas assim, o prefeito ganha a eleição e os votos são anulados, que foi o caso do Celso Giga. Então, cara, você começa a realmente ver, eu pelo menos a percepção que eu tenho é que é um novo cenário, tá? E vale, não querendo te cortar, já te cortando, vale lembrar que na última eleição, há 4 anos, o César perdeu a eleição, o César pelo PDT, então, que tinha como cabeça de chapa o Elvis, que era candidato ao governo do estado de São Paulo, perdeu, né, Veri? Perdeu a eleição para o Legislativo Estadual. Veremos quem o Legislativo, quem o Executivo de Parnaíba vai, quem o Executivo de Parnaíba vai indicar ou quem o Executivo de Parnaíba vai apoiar. Eu acredito, durante o Carnaval, para quem não sabe, eu sou um ser carnavalesco. Durante o Carnaval, eu saio pelas ruas aí, praticamente quase 24 horas pelas ruas. O fato é que eu evito falar de política no período de Carnaval, e isso sim, durante uns 15 dias, 2 semanas, pelo menos 2 semanas eu evito falar de política, mas as pessoas não evitam falar de política comigo. Então eu ouvi rumores sobre o nome do Lelinho como um candidato a deputado estadual, também ouvi rumores do nome da Selma César e também ouvi rumores do próprio Elvis. Eu, Leandro, aí não é nem o jornal, nem Veridiano, nem conversa, isso aqui eu estou falando agora, eu, Leandro, acredito que se vier algum nome da família César, seja do Lelinho, como seja dos demais citados aqui pela minha pessoa. Eu acredito. Isso aqui o que é? Um achismo puro. Um puro achismo. Mas, né? Vamos lá. Ele já saiu, né, Veri? Já saiu e já foi muito bem votado, inclusive. Hoje você está com o eleitorado beirando quase 80 mil pessoas. 80 mil não, 100 mil, né? 100 mil. A gente já tem um eleitorado que ultrapassa 100 mil eleitores, não é isso? Não, acho que 80 e poucos mil. Não sei falar também. Não sei falar. Mas... Então, já passa a se tornar significativo esse eleitorado de Santana de Parnaíba, como você falou. Se você fecha em um único candidato, né, com, de repente, uma popularidade, se a gente trazer de 70% que os votos que o Elvis teve na eleição municipal, isso vem a se refletir, essa transferência para um candidato apoiado pelo Executivo, que tem aí 70%, é voto para caramba. Assim, voto seguinte, a gente sabe que isso não ocorre, porque a inferência de candidatos de fora, em qualquer cidade, não é Santana de Parnaíba, dificilmente uma cidade ela fecha em nome de um único candidato ali. Isso daí, pensar que isso pode ocorrer seria uma certa ingenuidade. Mas, e outra coisa, né, o Furlan esteve aqui em Santana de Parnaíba, conversando com Elvis, né, uma relação que se construiu lá no primeiro mandato do César, que se desgastou e ela está retomando. É óbvio que, de repente, dentro de uma dobradinha, a Bruna Furlan sozinha em Barueri, né, com esses embrólios políticos, até, de repente, com um desgaste de imagem, é óbvio que você tem que sair procurando fazer esses acordos. Então, se Parnaíba vir a lançar um candidato apoiado pelo Executivo, Barueri acaba sendo importante. Então, é um alimentando o outro, da mesma maneira que ocorreu lá no passado entre o César e a Bruna Furlan. Mas aí a gente vai aguardar, porque tá meio que os caminhos já estão quase meio que definidos, né? A gente vai assistir, como você diz, a maior eleição
desde a redemocratização, e eu não estou falando no número de eleitores, mas assim, devido a toda essa importância, Sim. porque você tem um país dividido, tá? Você tem um país polarizado, eu acredito que vai ficar em torno dessas duas candidaturas mesmo, né? No caso aí, a candidatura do Lula e possivelmente a candidatura do Flávio Bolsonaro. Não acredito que haverá surpresas, mais que o Kassab ensaia, que tem 3 pré-candidatos à presidência. Caso um deles seja lançado, não sei se tem essa força política para, de repente, fazer frente a esses 2 principais candidatos. Em São Paulo, a gente vê aí a figura consolidada do Tarcísio de Freitas, né, que aí tem essa questão se vai manter o Felício Ramute como o vice de preferência, que ele já deixou muito claro isso. Aí você tem o André do Prado, que é o presidente da Lesp, que o PL, e aí, inclusive, ontem, até o próprio Carlos Bolsonaro, na realidade, ontem, ele postou que o PL, né, que o PL está se manifestando, que o PL quer implodir o nome do bolsonarismo dentro do próprio partido, membros do PL. Então você vê que as brigas ali internas dentro do PL, o PL está meio que não está numa situação muito tranquila para chegar para disputar essa eleição. Aí agora o que a gente vai voltar é regionalmente, a gente vai ficar atento aí aos pré-candidatos, às manifestações dentro da nossa região, que isso acaba sendo importante aqui para nós. Que se estapeiem. Deixa eu só falar uma coisa, dar boa noite para Renata Alves, boa noite, Rê, para Rosana Cardoso também, boa noite, a gente precisa pegar o jeito novamente, Rubinho, boa noite, Magno Mori, boa noite, Renato Bezerra, boa noite, Divino Carvalho, boa noite, StreamYard, é melhor que o OBS ou uso junto? Se você pagar o StreamYard, eu acho que ele é melhor que o OBS. Eu acho que é mais fácil, essas coisas todas. Por que a gente usa o StreamYard? Porque eu não sei usar o OBS. É isso. Eu também não. Isso é Ele é uma simples. coisa. É uma coisa. Ô, Veridiano, Fala. só pra gente deixar o registro aqui, que hoje faleceu o Geraldo Teotônio da Silva, o G, aos 61 anos. Gera foi prefeito de Jandira durante. Deixa eu pegar aqui no Anhanguera, durante de 2013 a 2016, foi eleito pelo Partido Verde. O G esteve à frente de projetos e ações de desenvolvimento da cidade, com a prefeitura, inclusive mandou uma nota oficial aqui, se solidariza com familiares e amigos nesse momento de dor, reconhecendo sua trajetória e os serviços prestados à nossa cidade, diz a nota oficial da prefeitura de Jandira. E aqui também eu e Veridiano Peixoto, juntamente com Anhanguera, deixamos aí a nossa solidariedade e os nossos sentimentos sinceros à família e os amigos aí do Geraldo Teotônio da Silva, que era mais conhecido como G, e nova, 61 anos. Morreu Foi novo. vítima de um infarto, né? Pelo menos. Morreu novo pra caramba, 61 anos. É bastante novo. Para a gente continuar aqui, nós tivemos uma recém-eleição no Cio-Oeste, no consórcio Cio-Oeste, que levou até a cadeira da presidência o Gregório, prefeito de Pirapora. Então, o Gregório agora é o novo presidente do Cio-Oeste. Eu acho que ele está começando a fazer um trabalho bem legal. Eu não via tanto os presidentes do Cio-Oeste assim presentes. Hoje eu dei uma pesquisada no Instagram do Cio-Oeste e estava lá o Gregório falando sobre aniversário de Itapevi, emancipação de Osasco e aniversário de Cajamar. Tá bom? Mas disso tudo, o que a gente tira? Que o secretário executivo da Cio-Oeste, hoje, o Jorge Lapas, a gente até noticiou isso, Veridiano, esteve em Itu, na cidade de Itu. Então a gente vê uma expansão aí do Cio-Oeste para o interior paulista, não é isso? Cara, eu vejo, eu também, aí, o Cio-Oeste já é um conselho, né, um consórcio que já existe há alguns anos. Inclusive o Elvis chegou a ser presidente do Cio-Oeste 2 vezes, essa questão de rodízio todo. Mas eu percebo que, de repente, nos últimos 2 anos, mais ou menos, o Cio-Oeste ele começa realmente a fincar
né? Ele começa a realmente ter uma cara muito da região. E aí você citou dessa questão do Gregório, eu vejo a eleição do Gregório, nossa, deixa aqui da parte, eu vejo a eleição do Gregório como algo também simbólico e, ao mesmo tempo, como algo importante para esse avanço para o interior do estado de São Paulo. Tá? Então você tem aqui a Grande São Paulo, que vamos começar aqui em Osasco, Jandira, Carapicuíba, Barueri, a região de Cotia, Vargem Grande e tal. Mas por que Pirapora ela tem essa questão simbólica? Muitas pessoas falam que Araçariguama é a porta do interior. Sim, via Castelo Branco. Mas Pirapora é verdadeiramente essa porta do interior, ali pela Estrada Parque, que vai ligar até Cabreúva. E a gente sabe que nós temos a Rota dos Bandeirantes, que são as cidades que agregam o roteiro turístico, que começa aqui em Santana de Parnaíba e vai lá até Porto Feliz. Então, quando você olha o Cioeste participando em Itu, que não sei se o Herculano Passos, que é o prefeito de Itu, participou dessa reunião, ou somente com os secretários, você começa a ver a importância de se agregar cidades do interior, e Itu é uma potência, historicamente, industrialmente, tá? Então, quando você olha que esse consórcio realmente está indo em direção, é óbvio também que você não vai se expandir muito para o interior, porque você descaracteriza a própria proposta. Mas quando você olha realmente essa integração, você percebe as oportunidades existentes, né? O Ricardo Nunes chegou a participar também do Cioeste, então oficialmente São Paulo, não sei se faz parte, mas São Paulo tem ali uma participação no Cioeste, que já é considerado o maior consórcio intermunicipal do Brasil, tá? Então, realmente, há coisas na nossa região que por mais que hajam esforços individuais, quando você coloca um esforço coletivo em prol de uma região, isso facilita muito. Até porque ela é uma região muito característica, tá? As cidades, mesmo muito próximas e vizinhas, cada uma tem uma característica própria. A gente vai pegar o exemplo de Cajamar aí. Cajamar hoje é uma cidade que, além de ser conhecida pelo teu parque logístico no Brasil, Cajamar retomou aquela ideia da cidade do entretenimento, com shows musicais, ocupando ali o boiódromo. Então, se você pega na região, hoje, Cajamar é a cidade talvez que mais promove eventos de cunho artístico e cultural e mantendo esse desenvolvimento econômico, correto? Você pega Osasco, que se tornou a cidade da tecnologia, Barueri, que já está consolidado há um bom tempo, Pirapora, que recentemente aí foi reconhecida novamente como uma cidade de interesse turístico. A cidade de Pirapora tem investido no turismo. Santana de Parnaíba também. As coisas parecem que estão saindo do papel na questão do centro histórico, na questão da preservação. Então, você verifica, fora o turismo de negócio, tá, mas que seja, né? Tá pelo menos ali um ensaio. Então, você começa a perceber que são setores essenciais dentro da economia que realmente precisa de algo, de uma força muito maior. Então, talvez o Cioeste, com essa participação e com essa dinâmica de fortalecimento regional, isso pode ser muito benéfico para todas as cidades participantes do consórcio. Vocês vão perceber que a gente está dando umas pausas. Por quê? Porque eu pretendo ter tempo para fazer cortes disso aqui, para depois a gente jogar no nosso Instagram. Veridiano Peixoto, rapidamente, porque é importante, mas eu gostaria de falar que você comentasse. A gente está chegando agora em Parnaíba mesmo, com uns 25 minutos já aqui. A gente já está chegando em Parnaíba. Tem uma lei da vereadora Janetinha que te chamou a atenção, né? Não, lei não, mentira, uma proposta de lei, né? Um projeto de lei, não é uma lei. Ela não foi votada. Exclame. Tá. Não, cara, assim, o que me chamou muito a atenção é uma lei, é o projeto de lei 13, de 2026, que autoriza o sepultamento de cães e gatos junto aos responsáveis pelo animal no município de Santana de Parnaíba, que vai entrar amanhã no processo de votação. Na realidade, a Lei Estadual 18.397, de 2026, conhecido como Lei Bob Coveiro, ela foi sancionada
né? Ela foi sancionada recentemente, eu acredito que no dia 11 de fevereiro. Então, a gente tem aí mais ou menos 10 dias que justamente é a lei. Então, existe uma lei estadual já sancionada pelo Tarcísio de Freitas, para que haja esse, caso a família tenha o interesse de enterrar o animal, né, no caso aí o pet, na sepultura e tal. A grande questão, então, a gente fica nisso, né? Qual que seria a questão dessa lei? Até porque a gente sabe que não é assim uma questão tão simples, porque você vai mexer com todo o sistema funerário, né, que a responsabilidade cabe muitas vezes ao município. Então, quais que são as diretrizes que serão tomadas, como que é o esquema, de repente, do uso das sepulturas sei lá, você pega o cemitério São Miguel Arcanjo, por exemplo, né, que não sei se já se consolidou, mas é um cemitério que precisa passar por um processo de expansão, né, e nós temos 2 cemitérios. Você tem o cemitério da Parque das Garças também. E aí, como que seria esse trâmite? Porque, assim, então o animal morreu, você vai pegar esse animal, você vai colocar na sepultura, nas gavetas. A gente sabe que essas gavetas, elas foram inicialmente feitas para colocar corpos humanos, né? E aí tem toda essa questão. Então, eu não sei realmente como que seria o teor dessa lei, e eu confesso para você que eu não entrei nos detalhes dela, né, para realmente verificar Posso como que resumir? seria. Hã? Posso resumir? Pode. Já é uma lei estadual. Pronto. Sim, é uma lei estadual, mas como que eu vou normatizar, ou seja, como que eu vou aplicá-la aqui dentro do município? O que eu vou fazer? Então, se Não, de não repente precisa ter uma amanhã... outra lei, Veri. Não precisa ter uma outra lei. Isso. Mas Já é como uma que eu lei vou fazer de estadual. repente? E se eu chegar amanhã, e se eu, você, ou qualquer cidadão de Santana de Parnaíba, chegar amanhã e falar bem assim, ó, meu cachorro morreu, o gato morreu. Eu quero enterrá-lo na sepultura. E aí? Então, mas nesse caso, não teria que ser uma lei, porque a lei municipal não sobrepõe a lei estadual. Teria que ser uma Tá. lei para regulamentação, para regulamentar, na verdade, não é nem regularizar, é regulamentar o sepultamento de animais, né? Exatamente, o que o Magno falou, que eu acabei de falar aqui, ó. Com o advento da lei estadual, cabe à prefeitura regulamentar. É isso aí, uma regulamentação Sim, só. ó, Né? Não só é no nem uma projeto. regularização, uma regulamentação. É, Porque regular então, ela já é, regularizada ela já é lei. assim, a cidade tem que definir as diretrizes como essa As lei vai ser diretrizes. cumprida. Então, Exatamente. porque aqui está assim, ó, fica autorizado no município o sepultamento de cães, gatos e tal. O serviço funerário municipal ficará a cargo de regrar as disposições para o sepultamento. Tá, nós temos um serviço funerário municipal, ou Temos. todo esse... Tá, mas esse serviço municipal, ele É é isso. feito por empresas, né? Ele é Não, feito por empresas não, ele é licitadas. feito pela Secretaria de. Oh, Assistência me social. fugiu agora. Não. Assistência social dá o começo, mas o Tá, sepultamento, a gente está falando do sepultamento aí. É tá, pela. Ai, caramba, não é negócios urbanos, é serviços municipais. tá. Então tá aqui, ó. O serviço funerário. As famílias dos concessionários da Campos Jazidos são os responsáveis pelas despesas com sepultamento de que trata essa lei, ou seja, os cemitérios pertencentes a entidades particulares poderão, respeitadas as regulamentações legais, estabelecer regulamento próprio para o sepultamento de cães e gatos em campos e jazigos. Isso aqui porque você, de repente, quando você coloca isso, né, e aí tá a mensagem, o projeto de lei que originou foi baseado no caso do cão que morou no cemitério de Taboão da Serra, enfim, é tudo aquilo. Então, assim, eu não sei como que realmente a necessidade da apresentação dessa É, PL, pô, né? é o que eu. Boa noite aqui também para o Cláudio. É o que o Cláudio falou. A prefeitura como que a prefeitura vai estabelecer as condições? Vai exigir um tipo de invólucro, de uma urna? Você vai ter que cremar o bichinho para depois trazer aqui e colocar? Vai ter um prazo, né, Veri? Por exemplo,
faleceu o dono do bicho, o bicho falece depois, o bicho veio a falecer depois de 15 dias, pode abrir o mesmo espaço. Então, isso é regulamentação, né? Como o Magno falou lá em cima, é mais regulamentação do que lei mesmo. Bom, Tá, Oi, então, fala. de repente, isso é uma ação do próprio executivo, o processo de regulamentação, correto? É uma ação do próprio executivo. Uma ação do próprio Mas, executivo. Né? né? E aí a gente tem que lembrar que a gente já tem uma OBS animal também, né? Então, por exemplo, só vai ser. A prefeitura vai ajudar quem faz o uso da OBS animal? Né? Você levou lá seu gato, seu Não, cachorro. não por, porque a lei estadual ela não Então, Veri, é restringe, isso que eu estou falando, né? regulamentação. A lei Ela não estadual restringe. permite para todo mundo, né? Sim, sim, independente. Independente. Pode ser uma pessoa Independente, carente ou pode ser, de repente, uma pessoa com poder aquisitivo mais elevado, né? mais elevado. Mas ele teria que passar, a regulamentação da prefeitura exigiria que ele passasse pela OBS animal? Não sei. Eu acho que não, né? Porque não faz sentido. Mas Porque, fica aí a sabe por cargo. que a grande questão? Aí, só para a gente encerrar o assunto, Só deixa caberia. você encerrar o assunto. Se a vereadora quiser conversar com a gente numa próxima ocasião, a gente está aberto aqui para Sim, recebê-la para explicar isso e outras coisas. porque o que seria? Só para a gente encerrar, essa responsabilidade caberia ao sistema funerário municipal ou simplesmente ao bem-estar animal? Porque você abre esse precedente. Uhum. Correto? Porque a gente sabe que o sistema funerário municipal, ele trata de pessoas, Sim. tá? E aí, será que ele assumiria essa responsabilidade também? Ou essa incumbência, essa atribuição passaria, de repente, para o bem-estar animal? Né? Sim. Vamos aguardar aí para ver de que maneira que isso Não, pode só para falar, ser feito. é um monte de coisa, né? Porque assim, ó, eu não sei como que funciona agora, como está funcionando, mas eu acho que o processo continua o mesmo, né? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa venha a falecer no hospital municipal. Esse primeiro início é dado pela assistente social que está lá dentro do hospital municipal. Ela faz toda a parte da documentação, assistente social. Você pode descer na funerária, a própria assistente social vai fazer isso, vai entrar em contato com a funerária. Caso você não tenha condições, vai vir a sua urna funerária, paga pela prefeitura, que vai pegar o corpo do seu ente querido, lá, do falecido, e levar para o velório municipal. A partir da chegada no velório municipal, a responsabilidade passa a ser, então, do sistema funerário municipal, deixa de ser da assistência social, passa a ser do sistema funerário municipal, que vai fazer todo aquele trajeto, né? Pegar a urna funerária, lá fazer o trajeto até aí, a gente imagina aí o São Miguel Arcanjo. Então passa aí. E aí, Veri, é aquela coisa, por exemplo, a gente tem 3 velórios acontecendo lá, morre um cachorro. Como que vai fazer? Esse cachorro vai ser sepultado depois, a família espera, a família não espera, né? Então, é uma Então, coisa. cara, Não sei. O cachorro passa na frente das 3 pessoas que estão lá. Parece uma coisa boba? Parece uma coisa boba. não, porque Mas você está não é, fazendo velho. uso do serviço funerário municipal. Não, Você você está está abrindo fazendo uso. brecha para. É isso aí. Vamos lá. Você está fazendo uso do serviço funerário municipal, porque. E aí tem toda aquela questão: a pessoa pega o animal morto vai levar para onde? Vai entrar em contato Sim, com quem? com quem? Né? Porque Exatamente. existe uma Com diferença, assistência porque social? Com assistência social? Morreu meu você cachorro. leva para a funerária? Você leva É, para o UBS animal? Para onde você leva? por isso que eu falei. É, enfim, Vamos lá. mas vamos ver o que vai dar. Enfim. Ah, hoje nós tivemos a reinauguração, na verdade, né? Da ETEC Anhanguera, um belo nome, Opa, né? Bartolomeu Da Bueno. ETEC Bartolomeu Bueno, Anhanguera. Essa ETEC a gente vem, inclusive, me corrija se eu estiver errado, teve, inclusive, pedido do vereador Olair Oliani, desculpa, Gabriel Oliani, Sim, sobre a reforma, não teve? Há um ano, mais ou menos, há 1 ou 2 anos, muito há tempo, uns há dois uns anos, né? 3 anos mais ou menos. Eu acho que faz isso mesmo. Eu não sei precisar aqui. Eu preciso trazer essas coisas à minha memória de volta, mas hoje teve aí a reinauguração da ETEC Anhanguera lá na Fazendinha, que é uma coisa
bastante bacana, né? Bastante. Mas aí demorou, essas coisas todas, blá, 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 blá. É importante, tá lá, reformou, melhorou essas instalações, vai melhorar a recepção dos alunos que ali estudam, não sei se vai melhorar o conforto térmico, essas coisas todas, mas tá lá, melhorou. Se melhorou, melhorou. Não tem briga. Melhorou e melhorou, cara. Né? Não é verdade? Porque tem uma grande questão aí também, quando a gente entra no tocante de educação. Então, realmente, há uns 3 anos, houve manifestação por parte do vereador Gabriel Liani, que estava tendo goteira, enfim, pá. Aí a prefeitura decidiu reformar, né? Que inclusive ela começou uma reforma que aparentemente era uma coisa simples, isso se estendeu. Essa reforma da ETEC, ela começou justamente ainda na gestão, me parece, me corrija se eu estou errado, mas começou na gestão ainda do Marcos Tonho, nos últimos meses da gestão do Marcos Tonho, essa reforma. Então, ela é uma reforma que ela se expande, se estendeu aí. De reforma, ela passou também a ser uma expansão do espaço, todas aquelas coisas. Então, o prédio foi entregue hoje, pelo menos segundo informações da prefeitura, houve um aumento de quase 82%, da questão dos alunos, tal, enfim. Tá, como você falou, o instrumento foi entregue, tem luz, né? Aparentemente tem luz, tem acessibilidade, que é uma coisa que a prefeitura tem feito nos últimos anos, que até a gente, eu particularmente, já teci diversas críticas em relação a isso, que a educação não basta apenas o prédio, correto? Mas, do ponto de vista de entrega de equipamento, a prefeitura tem feito a entrega, então está lá uma ETEC quase novinha, construiu a ETEC aqui em cima do... como que é? Inclusive do lado ali do cemitério, me foge o nome. Ermelinda Teixeira Giannini. Do Ermelinda Teixeira. Então, assim, Santana de Parnaíba hoje dispõe de 2 ETECs em pontos estratégicos, uma na Fazendinha e outra no centro, tá? A gente sabe muito bem disso, da questão do curso técnico, enfim, é uma política do governo do estado de São Paulo ter ETECs distribuídas por tudo isso daí. Então, houve a entrega hoje, tá? Com as poupas necessárias e inevitáveis por parte da administração. Então, tá lá. Então, muitos desses alunos, eles estavam estudando no antigo Abelardo. Então, o antigo Abelardo estava servindo como provisoriamente ali. Então, agora, você sabe que ali o antigo Abelardo, ele vai dar lugar a um outro instrumento público, né? Acho que da Casa do Idoso, centro de lazer dos idosos ali. Então, o prédio foi entregue, um ponto estratégico ali da Fazendinha, do lado talvez é o complexo educacional ali, né, do lado do Senai. Então, foi entregue hoje. Fica aí caráter de registro, essa entrega realizada hoje. Veridiano Peixoto, é o seguinte, esse aqui é um tema, antes da gente voltar para a política, é um tema político também, mas é um tema mais estrutural. O Anhanguera sempre teve muito presente nas obras, né, em olhar as obras, nas obras que acontecem em Santana do Parnaíba. A gente sempre, isso é uma particularidade mais do Veridiano do que da minha pessoa, de ler diário oficial, essas coisas todas, descobrir é uma palavra muito forte, mas porque está ali, não está escondido de ninguém, mas de expor aí, por exemplo, o custo, essas coisas todas. De um tempo para cá, nós temos recebido quase semanalmente estouro, não sei se a palavra é estouro, mas a palavra como que eu vou fazer? Como vou falar? Acidentes no sistema de abastecimento de água da região de Alphaville, ali da Avenida Yojiro Takaoka. Né? Então, a gente teve uma semana que a gente até recebeu acho que 2 vezes, né, Veri? 2 ou 3 vezes a gente recebeu. E teve até um comentário interessante falando assim, vocês estão reesquentando notícias. Não, a gente não está reesquentando notícias. Das vezes as quais a gente recebeu, a gente publicou algumas vezes, a gente não publicou na totalidade. Porque, como que eu falo para você, Veridiano? Parece que a gente está reesquentando notícia mesmo, né? Foram tantas vezes... Não é sensacionalizar uma coisa também que tem isso, né? A gente ir pro lado do sensacionalismo diante de situações como essa, né?
a gente acabou noticiando essa última que aconteceu agora há umas 2 semanas, em que foi muito grande, foi ali perto do 11, foi muito grande, muito grande mesmo. Então, por isso que a gente acabou aí noticiando sobre isso, né? O fato é que foram repetidas as vezes que aconteceu esse incidente, e esses incidentes foram repetidas vezes atendidos pela Sabesp, hoje não mais Sabesp, hoje é Equatorial. Sabesp é um nome fantasia só, porque a Sabesp foi comprada pelo grupo Equatorial. E então eu queria deixar mais registrado isso, que sim, a gente recebe, sim, a gente olha, mas houve um período, né? Houve um período que isso aconteceu com uma frequência que não nos cabia. Com internet a gente fala flodar, né? Flodar a nossa TL só sobre isso. Teve uma semana, Veri, eu acho que foi uma semana antes do carnaval, que aconteceu uma vez, aí houve um vídeo publicado pela vereadora Sabrina Colella sobre a correção, que a Sabesp estava lá na correção. Na manhã do outro dia, aconteceu novamente. Inclusive, na manhã do outro dia, teve a presença do prefeito Gregório. Hã? Teve gás. Teve uma que foi teve de o gás. Isso, teve, mas eu estou falando especificamente da água. Teve o gás e teve um vídeo gravado pelo Gregório, prefeito de Pirapora. Por quê? Porque esse sistema, ele não abastece a cidade de Pirapora, lá o centro, Bom Jesus, Vila Nova, essas coisas todas. Ele abastece o paiol. Então, quando há um rompimento aqui... Mas o vídeo foi gravado, o vídeo não foi gravado pelo Gregório, né? Mas sim pela prefeitura, não foi? Pela prefeitura de Parnaíba? Não, Gregório. De Pirapora. Pela prefeitura de Pirapora. Explicando porque está faltando água no paiol. Mas não foi o Gregório que foi até lá gravar o vídeo, foi um representante. Não, teve um comentário do Gregório, sim. Agora já não me lembro se ele estava lá ou se ele só comentou. Porque pelo que eu me lembro, ele aparece no vídeo. Se alguém viu o vídeo aí, comenta aí, porque eu não lembro se ele estava lá ou se ele só aparece no vídeo. Por quê? Porque o rompimento desse sistema de abastecimento de água, que passa ali pelo Alphaville 11, pela Eugênio Tacaoca, pela Bela Vista, ele abastece o Paiol, o bairro do Paiol, aqui em Pirapora, que já é Pirapora do Bom Jesus. E aí as pessoas estavam reclamando sobre a falta de água lá no Paiol, às vésperas do carnaval. Isso é óbvio que ia causar um transtorno. Então, o Gregório acabou gravando isso. E aí houve também, como o Veridiano falou, esse rompimento da tubulação de gás, que já é o segundo também. Então, que eu acho que a gente nem lembro mais se a gente noticiou ou não. Mas acho que a gente acabou noticiando, sim, ambos os rompimentos de gás. Tá bom? Só para a gente deixar registradinho aqui, que a gente recebe, a gente dá atenção. Só que dessa última vez a gente recebeu 2 vídeos, inclusive, um vídeo de um carro passando e um outro vídeo de cima de provavelmente uma casa, um edifício, que mostra bem, que foram publicados. Mas eu queria só para... Em relação a esse assunto, cara, Só te cortando, o Renato falou, o vídeo do Gregório foi pessoalmente, então eu tenho razão, foi pessoalmente. Obrigado. Tá. Porque eu tinha visto outro vídeo de um rapaz, eu acredito que do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Pirapora, justamente quando houve esse último rompimento, que ele acabou falando. Cara, enfim, quando a gente fala de obras, a gente fala dos transtornos que essas obras trazem, tá? Eu me recordo que naquele trecho da Yoshida Takaoka para a Estrada do Bela Vista, quem iniciou o processo das obras ali foi a própria Sabesp, né? Da colocação de tubos, da própria Sabesp, e justamente ela começou naquilo quando ainda estava naquele processo de transferência para Equatorial, enfim, todas aquelas coisas. E aí você pega essa obra. Concomitantemente, a prefeitura começa um processo de ampliação, de duplicação da via, certo? Então você está com 2 obras simultaneamente ali trabalhando. A Sabesp trabalhando do lado e a prefeitura trabalhando do outro, né? Então, vamos deixar isso.
Coincidentemente, eu também eu nunca vi isso, de uma incidência tão grande de rompimento de dutos de água com a presença de obras da própria empresa ali, não é? Porque estava. Então, como assim? A prefeitura está trabalhando de um lado e a Sabesp está trabalhando do outro, eu acredito que deve. Não sei o que aconteceu. Né? Fala. Mas tem um vídeo que foi postado pela vereadora Sabrina Colella, que inclusive ela mostra no vídeo uma fala de um responsável pela obra por parte da Sabesp falando que a culpa não tinha sido deles, entendeu? Ele falou, eles estão falando, estou aqui de volta, papapá, mas a culpa não é nossa, né? Então mas a grande questão é o seguinte, vamos lá. Como que eu estou fazendo duas obras de vital importância, uma que eu vou levar todo esse processo de canalização, que não é uma questão apenas para Alphaville. Aquele processo vai levar água para a Fazendinha, vai levar água, como você falou, para a região de Pirapora do Bom Jesus. E você passa lá, quem iniciou essas obras foi a Sabesp. E aí, simultaneamente, eu não sei se de repente, na vibe ali que já está se fazendo uma obra, a prefeitura falou, opa, vamos fazer aqui, por quê? Porque sabe-se que uma vez colocado aquela canalização, se daqui 5, 6 meses a prefeitura de Santana de Parnaíba tivesse que fazer ampliação, tudo ia ser quebrado. A gente sabe muito bem disso. Então, assim, algum momento houve uma conversa entre a administração da prefeitura e a Sabesp, certo? Não tem como você trabalhar simultaneamente numa via que tem interesses comuns e você não se conversar. Tá. Pronto, não estou aqui falando que, olha, tá certo, tá errado. Mas a gente tem percebido que quando ocorreu, logo após esse processo de privatização, os serviços de manutenção e correção da própria Sabesp, não só em Santana de Parnaíba, mas em diversos lugares, o negócio se perdeu. Não sei se houve, se todos aqueles projetos, você passa ali na região do Via Parque depois de Barueri, cara, às vezes está um transtorno ali de uma obra ali da ET de Barueri, Estação de Tratamento de Esgoto. Eu não sei o que aconteceu com a Sabesp, se de repente, quando a nova empresa assumiu, falou bem assim, vamos mandar todo mundo embora, não queremos mais ninguém da Sabesp, vamos colocar uma galera nova e vamos tentar se adaptar. Porque, cara, é inadmissível, de boa, eu não consigo entender, é inadmissível, isso pode ser tanto por parte da prefeitura quanto da própria Sabesp, você estourar a canalização com um intervalo muito curto, sendo que os caras estão lá presentes. Então, o que acontece? Será que os profissionais da Sabesp, eles observam a máquina da prefeitura ou a empresa que está fazendo o trabalho da prefeitura, colocar lá, estourar, para vir depois o responsável e falar, a culpa não é nossa. Nós não sabemos. Irmão, o cano passa aqui, você não pode meter a concha da máquina ali. O cara fala, tudo bem, beleza, tudo, vai embora. Chega no outro dia, ele acorda, troca o maquinista, o cara vai lá e mete a concha do braço da máquina. Mas não é uma obra no qual se tem presença ali constante da Sabesp. E se fosse de energia? Também. É uma obra que precisa de uma supervisão. Não estou falando que, olha, a culpada é a Sabesp, mas a gente está muito bem claro que se você passar lá amanhã cedo, você vai ver tantos profissionais da empresa, da prefeitura fazendo a duplicação, e você também vai ver o quê? Você vai ver também o pessoal da Sabesp. Você vai ver. E aí o que acontece? Não estão se conversando? Cada um faz o que bem entende? Não tem um projeto definido, falar como você falou, aqui dessa parte está passando, estamos colocando um tubo azul, tá entendendo? Então aqui não pode quebrar. Olha, aqui estamos cortando o asfalto, o tubo não pode passar aqui. Então isso que é uma coisa que assim a gente fala, mas quem que é o culpado? Não sei quem que é o culpado, mas culpado está, né? Mas culpados há diante de uma situação. Agora, assim, uma coisa é de repente você estourar tudo, você derrubar fio, e aí você acionar, de repente a Enel fala, olha, estamos fazendo aqui uma obra e sem querer derrubamos um poste. A Enel vai vir, vai colocar o poste, vai falar, querido, aqui você não pode porque tá vendo o poste, tá? Outra coisa é o cara da Enel tá ali, da Enel tá ali 24 horas, e de repente vendo que os caras. Aí a gente não sabe se é por descuido, se é por questão de planejamento, enfim. E o cara tá cortando e o outro fica olhando e fala, a culpa não é minha, olha só, a culpa não é minha. É complicado, né, não?
O problema é o seguinte, o fato é o seguinte, que todo mundo quer comer o bolo e ninguém quer comer o milho. Mas Sim. o fato que eu quis levantar aqui é o seguinte, que às vezes chega pra gente que a gente não está publicando esse tipo de coisa. A gente publicou muito esse tipo de coisa. Entendeu? O problema é que foi uma sucessão que parecia que a gente estava respeitando. Banalizou. Banalizou. Então, não é isso, mas é quase isso. Deixou de ser notícia. Né? É um fato, passou a ser um fato quase que corriqueiro. Só para. Não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Nada, nada a ver. Mas, por exemplo, chegou para a gente um vídeo de 2 pombos comendo castanha dentro da casinha do McDonald's de Barueri ali e tal. A gente não publicou. Não publicou. Por que vocês não publicaram, Leandro? Porque é uma coisa que não tem relevância, desculpa. Não tem relevância. Mas tem higiene, tem não sei o quê, e papapá. Concordo com você. E sabe, número, sabe, vigilância sanitária, chamar atenção da própria empresa, chamar atenção, tudo gente. Mas pro tipo de jornalismo que a gente faz, não tem, como que eu falo, Veridiano? Você acabou de falar, fugiu a palavra. Sensacionalismo? Não tem relevância social. Não tem relevância. Tudo bem, pode acontecer? Pode acontecer. A gente vai falar, cara, que o nosso sistema de vigilância sanitária no Brasil, por mais que eu acredito que tem gente que vai discordar que eu falei, nós temos uma vigilância sanitária, cara, muito exigente. A gente sabe muito bem que se eu chegar e fazer uma denúncia, fui no açougue do fulano de tal, a carne estava fedendo. Maluco, se você entrar em contato com a vigilância sanitária, parte e vai na hora. Agora, se um pombo entrou na lojinha do McDonald's e estava comendo. Cara, eu me lembro uma vez, que eu não sei quem que falou, vou fazer um comparativo. Não, fazer um comparativo. O pessoal acha muito bonitinho as ratazanas que passeiam por Paris, porque faz parte. Aí eu não sei quem falou, se um rato desse for visto na Avenida Paulista, nossa, acaba o Brasil, que o Brasil é nojento, que a Paulista não sei o quê. Então, assim, a gente dosa muito, e isso é importante, o que você citou, a gente dosa muito essa questão. O que é relevante de uma maneira coletiva e social? Há fatos que realmente merecem ser noticiados e há fatos que, de repente, você dosa e fala, o que a gente está buscando? Então, quando você, só para justificar, começou uma sucessão, publicamos o primeiro rompimento, aí o negócio começou a correr. Cara, a gente tem que entender o porquê que aquilo está ocorrendo. Quem que são os culpados, o que que tá... Então não é chegar assim, mais um cano, 2-0, 3-0, 4-0. Não. E aí, esse último aí foi uma coisa surpreendente, porque parecia um jato de água, então beleza, tal. E aí qual o impacto que vai ter? A via teve que ser parada. Todas as vezes que isso ocorre, a via é parada. Então isso causa um transtorno. Sorte que, do menos pior, isso ocorreu num final de semana. Imagine se isso tivesse ocorrido numa sexta-feira, véspera de feriado, todo o transtorno que ocorreu. Exatamente, muito bem explicado. Mas o que a gente olha, o que a gente pensa, é simplesmente isso. E desculpa, vou ser muito categórico. Hoje reclama-se muito, tá causando um transtorno, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas quando a obra estiver pronta, daqui 3-4 meses, ninguém vai falar mais nada. Correto? Ninguém vai falar mais nada. Essa obra substituiu uma discussão que estava tendo antes, que foi a questão do hospital. Mas no hospital, aí teve aquele caso, infelizmente, lá da menina, cara, que a gente fez uma matéria baseada que não é um caso específico do Hospital Santa Ana, porque justamente naquela semana, o MEC tinha divulgado o resultado de um exame que pelo menos 30% das faculdades do Brasil, a formação dos alunos era insuficiente. Então a gente vê que o problema ele não está estourando ali, dentro de uma sala de cirurgia apenas. Ele está no processo de formação desses indivíduos. Por quê? Porque o governo federal lá atrás começou a abrir um monte de cursos de faculdade sem nenhum tipo de critério. Então, Parnaíba sofre com os problemas aí a gente colocou isso na matéria, que muitos casos, o número de mortes por erros médicos no Brasil, ele tem crescido. Os erros, infelizmente, são comuns. Então, mas a gente tem que ficar atento, ficar acima, em cima, sim. A gente fica atento, ficar em cima. Né? A gente fica atento e ficar em cima. Chegou muita coisa
não ia nem tocar nesse assunto, mas porque é um assunto que ele demanda muito estudo, ele demanda muita informação, muito levantamento de informação, para que ele não caia no trivial, para que ele não caia no... Eu não gosto dessa palavra, mas para que ele não caia no sensacionalismo. E por que dessa responsabilidade? Porque, sendo bom ou ruim, ele tem que ser bom. Ele tem que ser bom. O que a gente espera que seja bom, o que a gente torce para a gente seja bom. Porque tem muita gente que depende desse serviço, entendeu? Tem muita gente que só tem esse serviço. Que vai... mas por isso mesmo ele tem que ser bom. Exatamente, por isso mesmo ele tem que ser bom. Entendeu? Mas a gente tem a responsabilidade de não criar um pânico também na população. Isso, não estou passando pano para ninguém. Eu não estou passando pano para ninguém. Entendeu? O que nós temos de referência de saúde pública, o Brasil é referência em saúde pública mundial. Mas a gente começa a entender, e aí a gente vai falar bem assim, houve uma sucessão de coisas. Todo mundo sabia que a inauguração, eu falei lá atrás, eu falei, cara, inaugurar um hospital é uma coisa que vai levar tempo, tal, vai ser um pronto atendimento. Cara, foi inaugurado, foi entregue o instrumento, a gente até recebeu algumas críticas, tal. No meu ponto de vista, foi entregue o instrumento, a administração, os trâmites. Agora, quando você sabe que você não tem profissional disponível, isso daqui só não é em Santana de Parnaíba, é em todo lugar, você não tem profissional disponível. Tá? Infelizmente, a gente tem uma carência muito grande e quando se tem, ficou provado que muitos de formação duvidosa. Tá? Então, é aquela questão, parou de se discutir. Opa, mas espera aí, perdeu relevância? Não perdeu relevância. Não Segurança perdeu relevância, nunca perde. é isso. Não, então, não perdeu relevância. E aí, vamos transferir. Agora, a impressão que se dá que o grande problema de Santana de Parnaíba repousa na duplicação da Yoshiro Takaoka. E aí, como eu falei, feito a duplicação da Yoshiro Takaoka daqui a 3 meses, se você chegar para qualquer ou a maioria dos cidadãos de Santana de Parnaíba, isso aconteceu com o túnel. E a gente estava lá no dia, os caras estavam fazendo obra do túnel, que na época o Elvis mobilizou todos os secretários, que foi uma coisa maluca, que eu nunca tinha visto aquilo, foi secretário de administração, secretário de educação, secretário de saúde, para controlar o trânsito. Né? Porque estava um caos. E a gente estava lá. A gente viu o secretário da administração, cara, indicando o trânsito. O túnel foi entregue. Se você chegar hoje e perguntar, e aí, não lembro, tá bonitinho o túnel, tá todas aquelas coisas. Correto? Vai acontecer a mesma coisa. Então, só para justificar isso que você falou, mas vocês não... Não, peraí. A gente tem que ver realmente... existe um negócio que se chama notícia, que é o fato que a gente não pode se isentar. Sei lá, explodiu um cano. É notícia. Mas eu não vou ficar especulando todo momento por que o cano explodiu, quais as consequências, quem que fabricou o cano, desde que isso tenha uma relevância social, correto? Sim. Agora sim, a gente está aí, legal, foi entregue a ETEC de hoje, esperamos que mais alunos entrem, que a educação de Santana de Parnaíba dê um boom, que venham mais empresas de Santana de Parnaíba, a gente vai estar noticiando e a gente vai estar cobrando. Qualquer coisa, né? O Anhanguera, ele já vai para o seu... O Anhanguera foi fundado em 2013, começou a atuar foi fundado em 2013, ganhou um corpo muito maior em 2016, né? No final de 2016, a gente está completando 10 anos e a gente mantém essas características, correto? É fato, é fato. Isso é relevante, mas sem essa questão de especular, sem sensacionalismo, sem todas essas coisas, até porque a gente sabe que... Isso não é crítica, não é passar nada do pano nosso e nem crítica para quem faz também. Não é isso, só isso. Eu estou explicando que a gente tem uma linha editorial, que a gente está sobre... Porque o que me pegou muito foi esse lance dos canos em Alphaville. A gente está recebendo, a gente recebe... quando eu recebo, eu agradeço, o Veridiano acho que igualmente agradece quem manda também, essas coisas todas e tal. Só que não dá para a gente ficar postando só isso, a não ser que isso derrube, impeça o trânsito, essas coisas todas, que seja de relevância social. É isso. Beleza? Beleza. A gente já passou do tempo, deu 1 hora agora, mas a gente precisa falar, para a gente fechar. Eu não queria fazer uma questão, mas já me empolguei. O problema é o seguinte... Isso que eu... deixa eu chamar a atenção. Você mudou. Você começou a me cabisbaixo e aí agora você voltou àquele ser. Fala. Honesto, porque eu vou lembrando das coisas. Deixa eu falar uma coisa só para a gente fechar essa volta do Em Questão. Circulou, é na mesma pegada dessa aí, né?
circulou aí uma foto de uma suposta... Posso falar suposta, Veridiano? Posso, porque não é formalizado. Depende. De uma suposta oposição chamada União Parnaíba. Se eu não me engano, houve União Parnaibana, né? E as pessoas também falam pra gente, vocês não vão comentar sobre isso, essas coisas todas. Eu acho que qualquer atividade política é importante para que seja feita na sociedade. Desde que, para que ela vire notícia, ela precisa ter um fato, né? Ela precisa ter um ato para virar um fato e isso ser de relevância social política, por exemplo. E as pessoas pediram muito para a gente comentar dessa coisa. Então, tinha ali pessoas de muito peso político, que já tiveram, já tem, e tem ainda muito peso político em Santana do Parnaíba, como é o caso do Pedro Mora, estava na reunião dessa última foto que eu vi. Também estava quem estava presente era o Nunes. O Nunes também tem um peso político, porque ele já foi candidato a prefeito e candidato a vereador. Tinha ali também, tinha ali também o Eduardo Joaquim, que já foi secretário de governo do Silvinho, eu acho que por 10 ou 12 anos, por toda não sei se ele não foi secretário por toda a gestão, mas ele trabalhou na Foi chefe de gabinete. Foi chefe de gabinete na maioria do tempo da gestão. Espera que tinha mais alguém ali. Tinha o Cláudio Sparrinho, que também tem um peso político, que também foi secretário, trabalhou na gestão na outra gestão do Silvinho Piscioli e também trabalhou, acho que na Câmara ou no Executivo de Cajamar. Tinha um outro senhor que eu não lembro o nome agora, me falha a memória, e tinha o Ronaldo Almansa, que é meu amigo, meu amigo de infância. O Ronaldo se candidatou um ano, ele se candidatou junto com a irmã ou não? A irmã dele se candidatou a prefeita. Agora ele, não sei se ele teve alguma candidatura. Em 2012 e 2013. Não, mas não foi ele, Veridiano, foi a irmã dele. Não, ela. Então ela se candidatou. Eu não lembro dele se tem. Rosinha. Eu acho que ele se candidatou. Eu acho que ele veio como vice dela. Eu não sei se ele veio como vice ou se ele na eleição suplementar. Ou se na eleição suplementar de 2013 ele veio como candidato. E também estava aqui, assim como o Magno, irmão do Pedro Mori, estava aqui também comentando, nos assistindo, e também estava aqui o professor Cláudio, que também se mostra como uma oposição. E as pessoas nos perguntam o quanto é relevante essa oposição, né, Veridiano? Toda movimentação política é relevante, independente dela qual for. Mas por que aconteceu agora, tal? Porque tem que acontecer. Movimentos políticos, eles não acontecem em cima da hora, né? Então eles precisam ganhar corpo. A gente vai ver se ganha corpo ou não. A gente vai ver como isso vai acontecer, essas coisas todas. Nesse momento é um primeiro movimento. É isso que eu tenho para falar. Não tenho muita coisa para falar sobre isso. Você tem? Tá. Não, cara, porque assim, a gente tem que. Eu tenho falado o seguinte: quando a gente fala de questão de oposição de Santana de Parnaíba, a gente tem que sempre pontuar que não existe uma cara de uma oposição nova. Tá? Existe uma nova oposição, mas uma oposição nova ela não existe. Veridiano, existem núcleos opositores. Não existe uma oposição. Isso, mas assim, essa questão de uma oposição nova, a gente até pega, a gente já ficou horas e horas daqui, o Em Questão já teve diversas horas discutindo isso daqui lá no passado. Quando a gente pega o próprio Elvis, o próprio César, em algum momento da história política de Santana de Parnaíba, eles estavam ao lado do Silvinho. Houve um rompimento, então o que era oposição, na realidade, eram dissidentes de um governo. Então, quando você cita o nome, em algum momento, parte dos nomes que foram citados... E tudo bem, isso faz parte da política. Faz parte da política. Agora, quando a gente traz, são coisas assim. Primeiro, a última eleição, tá? A última eleição, o Elvis ele saiu consolidado com 70% dos votos. Foi a maior votação que ele teve de Santana de Parnaíba. Ele ganhou em todas as urnas. Tá? Ele ganhou em todas as urnas. E
consolidou sua liderança. No meu ponto de vista, o Elvis sim se tornou uma liderança política muito influente em Santana de Parnaíba. Eu não estou falando isso pelo fato dele sair candidato a governador, pelas alianças e tal, mas está aí no seu terceiro mandato, né? Ele está aí fazendo o seu terceiro mandato. Quando você olha, eu sempre falei, cara, a oposição, ela começa a trabalhar a partir... Você me falou isso, é igual carnaval. Uhum. Pô, os caras que desfilaram, as escolas de samba que desfilaram semana passada, os caras na avenida já estavam pensando para o próximo Sim. carnaval. Os caras já começam a trabalhar, tá? Mas isso é um fenômeno que tem acontecido, que a figura de oposição na região, ela é algo inexistente. Hoje, categoricamente, a gente pode falar, onde você tem uma oposição concreta, é Barueri. Isso é decorrente muito do resultado das eleições. Então, hoje você tem o Petro Pitteri, correto? Mas um tipo de oposição também, não é aquela oposição genuína, porque o Gil Arantes, que faz oposição ao grupo do Furlan, lá no passado era do grupo do Furlan. Tá? Não, é até uma oposição genuína, só que não é uma oposição combativa. Mas não é que eu estou te falando, não é uma oposição nova, não é aquela figura nova, não é aquela questão, é de dentro realmente. Então hoje, se a gente pegar o cenário, Osasco não tem oposição, Carapicuíba não tem oposição, Cajamar não tem oposição, Pirapora até a última eleição eu acreditava que também tinha uma oposição, mas Pirapora também, com todas as questões aí também eu acredito, até porque o Gregório, o sucessor, ele fez o sucessor naquela ocasião, o sucessor fez ele, tá? Então não houve assim rompimento não. Osasco, a oposição, ela acabou em 2012, Barueri. Então hoje, quando você pega as cidades da região, é somente Barueri. Então quando você vai para daqui 2 anos para uma eleição, falta tempo, mas você já vê um embate de que ali pode ter uma briga ferrenha pelo poder em Barueri. Agora, do jeito que as coisas estão colocadas hoje na mesa, você percebe que não há uma figura de oposição, e se há, ela não ganhou corpo ainda. Então é aquela oposição que ela aparece sempre nesses períodos, certo? Opa, apareceu, sou oposicionista, faço isso, faço aquilo. Mas é uma questão que, passadas as eleições, você tem um tempo. Eu vou tirar férias da oposição e depois eu vou voltar. Tá? Eu não estou assim fazendo uma crítica, eu estou mostrando realmente a realidade. Então, o que acontece? Diante do cenário, e aí eu vou falar para você, talvez se Santana de Parnaíba tivesse uma oposição consolidada lá atrás, as chances desse grupo oposicionista, opositor, seja que for, de ganhar uma eleição em Santana de Parnaíba, teve lá atrás essa chance. Ela teve essa chance lá em 2013, numa eleição suplementar, ela teve essa questão em 2016, e ela teve essa questão em 2020 até. Porque a eleição de 2020, o que acontece? A figura hoje importante, as duas figuras importantes do cenário político de Santana de Parnaíba, que é o Elvis e o César, estavam fora da disputa. Você teve uma indicação ali do Marcos Tonho. E aí o que aconteceu? Você teve diversos candidatos da oposição. Certo? Na última eleição, o que aconteceu? O Elvis consolidou a liderança dele colocando 70% dos votos. E muito se falava na rua que a figura dele já estava desgastada, que o Elvis seria o novo Silvinho Pecioli, que o Elvis tal. Daí o cara consolidou 70%, fez a Câmara toda, praticamente. Tá? Então não tem hoje, se a gente pegar, sim, você tem 2 nomes lá, você tem o Jonathan e você tem qual que é o nome do rapaz? E você tem o João Galhardi, que foram eleitos com uma bandeira oposicionista na figura do Silvinho do PSD, correto? Mas é diferente daquela oposição de tempos atrás, correto? É diferente da própria oposição que o Silvinho Filho fazia na última eleição. Mas o que acontece? Não. Você tem uma Câmara hoje relativamente tranquila, tá? Você tem uma Câmara que ela está muito em sintonia com o Poder Executivo. O Poder Executivo também, hoje, a Prefeitura do Elvis, a gestão do Elvis é diferente de gestões anteriores também, tá? Então, quando você observa esses movimentos, é óbvio que dentro de uma democracia, a gente torce que haja realmente propostas, novas lideranças, mas, cara, você não enxerga isso em Santana de Parnaíba. Tá? Eu acredito que do jeito que está indo, talvez o que pode rolar de uma briga é briga dentro do próprio grupo para ver quem o Elvis vai indicar, de repente, daqui 6 anos. Só para a gente terminar, que já está 1h10. Não existe
na minha opinião, e pelo volume das coisas das quais eu leio sobre isso, não existe oposição sem proposta, sem resolução. Não existe, não tem, mas não sei o que é isso, não sei o que. Não adianta, meu irmão, não adianta, entendeu? Para você ser oposição real, uma oposição que venha incomodar a situação, seja ela qual for, governo do estado, governo municipal, governo federal, você precisa ter propostas válidas, propostas que elas são palpáveis de uma certa forma. Como que eu te provo isso? Eu te provo isso o seguinte: eleição de 2000 e a última eleição do Lula, 2020, é isso? 2022. Qual que era qual que era a grande pegada? É o seguinte: eu vou dar picanha e cerveja para você. Ele está falando o quê? Eu vou melhorar a sua vida. Era uma proposta real. A galera entendia, entendeu? É fácil de você entender isso. Eu estou usando isso como exemplo, não aqui tendo um partido. Eu estou usando isso para ser fácil para você que está nos vendo agora e gosta do assunto, para você entender que é fácil isso, entendeu? Que você precisa ter uma... Veridiana, você precisa ter uma solução, entendeu? Se você não propor uma solução... Você precisa ter um discurso. Além do discurso, você precisa ter uma solução. Então, qual que é a solução? Vamos imaginar aí que, vamos supor, não tem turismo, o turismo do Centro Histórico é turismo de um dia. A minha solução para o turismo do Centro Histórico é isso. É trazer o SESI aqui, o SESC, colocar na Estrada do Suru e papapá, tá aqui o projeto, ó, na minha mão. Se vocês me elegerem, isso vai acontecer. É isso aí. Entendeu? É isso. É você ter alguma coisa palpável, né? É você ter alguma... Se não, meu irmão... E aí vem uma grande questão, só para encerrar que a gente fala dos absurdos, que quando teve aquela campanha de 2012, que eu me recordo que no plano de governo do César estava para trazer o trem para Alphaville, estava para acabar com os pernilongos. Lembra que isso daí virou até motivo de chacota? Sim, beleza. Ganhou a eleição, que no meu ponto de vista o César começou a construir a vitória dele lá em 2008. Lá em 2007. É isso. Né? Ele começou o processo de construção para ser competitivo depois de tempo. Por isso que hoje, independente de questões, tal, eu vejo o César como um cara, como uma grande liderança política em Santana de Parnaíba, que, peraí, eu rompi aqui, mas eu não fiquei só descendo o rei, falando que o cara era ruim, que tal. Pô, eu fui para a rua, eu consolidei, eu lutei contra a máquina, ele disputa uma eleição em 2008, tira ali praticamente uma gordura significativa, sabendo que o Silvinho sai de deputado federal de Brasília, volta para disputar uma eleição, já com uma imagem não tão assim bem vista pela cidade. Pô, o cara para ganhar a eleição, é isso que, para mim, que resumir, o cara para ganhar a eleição de 2012, que até no meu ponto de vista é uma coisa que eu já tive a oportunidade de perguntar, se realmente o objetivo era ganhar 2012 ou era ganhar 2016. Né? O próprio César falou, não, nós fomos para ganhar 2012. Eu fico meio que assim, por quê? Porque sabia-se que, ganhando 2012, o Silvio era a última eleição de 2012, ele não tinha um sucessor natural. Não tinha, a imagem estava muito desgastada. E o objetivo era fazer uma Câmara de Vereadores. Se o Elvis sozinho, de 2008 a 2012, conseguiu fazer aquilo, se eu tivesse 3 ou mais 4. Pô, o cara começou a construir a candidatura dele para ele ganhar uma eleição 6 anos antes, cara. Desculpa, você não consegue construir uma oposição em 2 anos apenas. 2 anos, beleza, a gente faz. Vamos parar. Argumente agora. Olha aqui, passou um ano. Legal, vamos ver. E é por isso que eu falo, eu torço para que lideranças políticas apareçam aqui, que apareçam em Cajamar, que apareçam em Osasco, que apareçam no Brasil. Mas que tenham realmente, como você falou, propostas, que possam fazer intervenções, que possam melhorar a vida das pessoas. Agora, igualmente assim, nos reunimos para tal coisa para discutir a cidade. Eu não vi nenhuma, e eu não estou falando de agora. Eu estou falando que nos últimos anos, a oposição, primeiro, ela não consegue ter um único representante para disputar uma eleição. Caramba, a gente tem que terminar. Oposição precisa ter proposta, precisa ter resposta ao questionamento e precisa ter grupo real, grupo de gente que faz o negócio. Porque
Porque esse tripé ele vai incentivar um negócio chamado militância. Militância real. A militância orgânica. Não é aquela militância orgânica, meu irmão. Militância orgânica. É isso. O cara fala o seguinte, ó, eu vou votar, eu tô aqui com você para pedir voto para o Verediano, porque o Verediano tem esta proposta para a educação. Ah, o que ele vai fazer a educação? Ele vai fazer o seguinte, ele vai passar de 12% para 22% escola em tempo integral. Mas como que ele vai fazer isso? Contratando mais 30% do corpo docente, fazendo isso. Quais escolas? Essa. Aqui, ó, tá. O camarada enxerga o bagulho. Mas onde que está essa... Mas aí a gente fala... É isso. Leandro, você sabe tudo? Não sei tudo. Tá. Eu não sei tudo. Mas cadê a liderança cultural? Cadê a liderança educacional? Cadê a liderança da juventude? Cadê a liderança das mulheres? Cadê todas essas lideranças que de repente falam, pô, o governo não tá legal, a gente vai se reunir? Não existe. Existe um grupo de pessoas, correto, que decidem se reunir e falam assim, a gente vai fazer oposição, ó, tá ruim, tá aquilo, beleza, então vamos falar... É válido. Beleza, a saúde de Santana de Parnaíba tá ruim, legal, opa, beleza, tá legal? Tá legal. Qual que seria a solução para se resolver? Não sei, só tá ruim. Isso é culpa dele. Ah, o hospital tá ruim, beleza, mas o que eu faria para melhorar essa questão, descentralizar? Ou de repente eu faria um convênio do hospital com a Unip, que tem um curso de medicina, e a Unip assumiria, o meu problema é médico, então vamos fazer um convênio aqui, ó, com a Unip, ou com o governo federal, correto? Assim, tanto, e aí tem uma coisa interessante, tanto os políticos da situação, falando de vereadores, quanto os políticos da oposição, pô, cara, sai da cidade, vai conversar com o cara do teu partido, vai em Brasília, vai apresentar alguma coisa, traga soluções, né? Isso não rola. Então, o que eu falo assim, pô, torço, mas pelo que eu tô vendo, cara, vai ficar essa questão aí, não vai acontecer. Dificilmente, Lê, eu posso, o que eu posso estar falando, mas dificilmente o Elvis chegou a um ponto de liderança política dentro da cidade de Santana de Parnaíba, cara, que tem que acontecer uma coisa muito, sei lá, para que ele possa arranhar essa questão da oposição dele. E assim é que eu estou te falando. Eu acho que daqui 2 anos, eu não sei se ele vai tentar a reeleição, possivelmente, mas se a gente levar o caminho daqui 6 anos, a briga vai ser dentro do grupo para ver quem que vai ser a indicação do Elvis. É isso, no meu ponto de vista, se consolidou, né? Tá aí com o partido, hoje é um cara que ele regionalmente aí também é uma liderança política, enfim. Mas isso. Muito obrigado pela presença e pela audiência, dando boa noite aqui para o Cláudio, que eu já falei com ele, Serginho Antunes, grande Serginho, meu amigo, acho que estão cobrando o jornal, estão comprando com jornais locais que dão relevância para tudo, como o Destaque Regional, por exemplo, a linha editorial do Joel Anguera é mais criteriosa e inteligente, muito obrigado, Lorena Araújo, boa noite, meninos, obrigado pelo meninos, Serginho Antunes, o primeiro movimento na oposição chamado Terceira Via foi um café em um local chique, e isso não fala nada porque as grandes revoluções partiram da burguesia. Tom, família Raciocínio Real, boa noite, periféricos, grande Tom. Tom, a gente precisa marcar um café, uma cerveja, eu prefiro cerveja, mas se quiser um café... voltamos. O legal da questão era uma linha de conversa. Seguimos firmes, muito obrigado pela presença. Adriana Talaia, nossa, saudades dessa dupla. Obrigado, Dri. Tô com saudade de você também, tem que marcar cerveja. Vinícius Azevedo, voltaram. Boa noite, voltamos. Para fechar e dar 1 minuto e 20, eu não queria voltar. Essa é a minha verdade, eu vou confessar, porque eu sou um cara transparente. Eu me empolguei agora e eu ficaria falando aqui mais 1h30. Tá bom? Quem assistiu para minha volta foi Veridiano Peixoto. Para minha volta. Para a volta do Em Questão, foi prepotente. Legal. Para a volta do Em Questão foi o Veridiano Peixoto, então agradeçam ele se vocês gostaram, se vocês querem mais. Até semana que vem, até segunda-feira que vem. Muito obrigado pela presença e pela audiência. Veridiano, obrigado. Fomos. Um abraço. E voltamos.